Bom dia, sexto ano. Hoje a gente vai corrigir o capítulo 14, Renascimento Comercial e Urbano. E nós vamos começar pela página 18. Então vamos lá? Organizando a história. Como você viu, a partir do século XI, algumas inovações técnicas foram desenvolvidas na Europa. Antes de prosseguir no estudo desse tema, respondo às questões a seguir. É correto afirmar que as inovações técnicas desenvolvidas nesse período diminuíram a importância econômica da posse de terras? Não, pois tais inovações aumentaram a produtividade da terra, tornando-a mais lucrativa do que antes. Por essa razão, sua posse significava ainda mais poder. 2. Além das práticas agrícolas, que outra atividade econômica ganhou destaque após o desenvolvimento dessas inovações? As inovações agrícolas permitiram aos agricultores acumular excedentes de produto, os quais eram vendidos nas feiras. Por isso, o comércio voltou a ser uma atividade econômica muito lucrativa. Página 19, interpretando documentos. Descreva a cena representada e comente a importância dos indivíduos retratados para o desenvolvimento da Europa medieval. Na cena, alguns monges estão colhendo trigo, enquanto um deles está ajoelhado em oração. Os monges foram responsáveis por um grande número de inovações técnicas, as quais procuraram ensinar ao restante da comunidade. Com isso, ajudaram a disseminar esse conhecimento, que melhorou a produção agrícola e medieval e a qualidade de vida das pessoas naquela época. A ação também reforçava o poder social e religioso da Igreja sobre seus fiéis. Agora nós vamos para a página 29. O que já conquistei? Analise as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Depois reescreva no caderno as falsas, de modo que se torne verdadeira. Então vamos lá? A. O aumento da produção agrícola foi um importante fenômeno que ocorreu na Europa ocidental a partir do século XI. Verdadeira. B. Um dos motivos para o aumento da produção agrícola na baixa idade média na Europa foi o incentivo econômico proporcionado pelos senhores feudais aos camponeses. Falsa. Eles não deram incentivo nenhum econômico proporcionando pelos senhores feudais, gente, aos camponeses. Eles tiveram que se virar. C. Entre os efeitos causados pelo aumento da produção agrícola estão o crescimento populacional e o florescimento do comércio. Verdadeiro. D. Durante toda a Baixa Idade Média, a economia europeia foi caracterizada exclusivamente pela atividade agrária. Falso. A produção agrícola não foi só pela atividade agrária, tinha outras funções naquele período que faziam com que eles tivessem uma economia melhor. Elabore um parágrafo para explicar o que era uma carta de franquia e qual sua importância para os comerciantes. Ela era um documento por meio do qual os moradores de um burgo conseguiam sua independência de um senhor feudal, ou seja, adquiririam autonomia política administrativa para o burgo. 3. Sobre o crescimento urbano durante a Baixa Idade Média na Europa, explique por que era vantajoso para comerciantes e camponeses viverem livre nos burgos. Os comerciantes podiam desenvolver seus negócios sem a intervenção ou as limitações impostas pelos senhores feudais. Os camponeses tinham mais possibilidade de melhorar sua condição de vida, uma vez que existiam novos ofícios e outras leis nas cidades.
Além disso, eles ainda poderiam conhecer várias culturas. 4. A formação dos burgos possibilitou o desenvolvimento de diversas oficinas especializadas, que deram origem às corporações de ofício. Sobre elas, complete o trecho a seguir. O objetivo das corporações de ofício era proteger os interesses dos associados. Eles defendiam a criação de um regulamento para garantir a qualidade e o valor de repasse dos produtos. Os aprendizes tinham direito a receber treinamento, moradia e alimentação nas oficinas. Como dever, precisavam aprender o ofício e auxiliar o mestre sem exigir remuneração. Nessa última questão, a respeito das cruzadas, escreva no caderno um texto que responda às questões a seguir. O que foram as cruzadas? Quais eram os interesses dos nobres, do clero e dos camponeses nesses eventos? E como o movimento das cruzadas afetou a sociedade medieval na Europa? Na realidade, vocês têm que saber primeiro o que é cada coisa. Então, as cruzadas foram expedições militares e religiosas que tinham como objetivo libertar Jerusalém do domínio muçulmano. As cruzadas, elas conseguiram mobilizar praticamente todas as camadas da sociedade feudal, pois cada um tinha um interesse diferente nesse empreendimento. O interesse religioso era para expandir o cristianismo e recuperar Jerusalém dos turcos islamizados. Para o comerciante, era a oportunidade de ampliar seus negócios, e para os camponeses significava a busca por riquezas e a concretização da promessa da igreja, segundo a qual as cruzadas seriam absolvidos de todos os seus pecados. Então, essas expedições, elas contribuíram para desenvolver ainda mais o comércio na Europa feudal e promover as trocas comerciais entre Oriente e Ocidente. Uma das consequências das cruzadas foi o surgimento das ordens associadas de caráter militar e religioso, que defendiam os cristãos e a Terra Santa. Bom, assim a gente termina a correção do capítulo 14 e a gente vai direto para o capítulo 15, a crise do sistema feudal. A partir do século XI, o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas possibilitou a obtenção de uma produção significativa de alimentos na Europa feudal. O clima favorável e a ausência de epidemias fizeram com que a população medieval aumentasse de modo considerável. Contudo, o século XIV ficou conhecido como um período de grande crise da Europa. Aqui nessa imagem, você pode caracterizar a crise do que estava acontecendo. Você vê pessoas assim mortas, desnutridas, animais desnutridos, quer dizer, uma situação assim de miséria mesmo, tanto pelas doenças, pelos ocorridos, né, em situação de crise. Ela afetou profundamente as relações feudais. Você vai conhecer nesse capítulo os fatores que contribuíram para abalar o continente europeu. E olha que foram muitas coisas, a fome, a doença, a miséria. Aqui na página 32, com a sucessão de más colheitas resultante de verões excessivamente frios e chuvosos, os cereais não amadureceram e faltou o sal, usado para conservar a carne, pois as salinas ficaram encharcadas. Nessas condições, estabeleceu-se uma fome generalizada. Naquela época, não tinha eletricidade, então não tinha geladeira, não tinha como você conservar alimento. A única coisa que fazia com que os alimentos fossem conservados, gente, era a partir do sal, que ele salgava e colocava para secar, e aqueles alimentos ficavam preservados para que você pudesse consumir eles. A partir do momento que o sal ficou encharcado, quer dizer, não secou a carne e apodrece. Eram muitas regiões da Europa, como a Inglaterra, os senhores feudais começaram a investir no aumento da produção de lã.
em virtude de seu alto valor comercial. Para isso, as terras antes cultivadas por camponeses e servos foram transformadas em pastos para ovelha, o que provocou a diminuição da produção de alimentos e a expulsão dos camponeses de suas terras. Até os animais que serviam para o transporte para o arado foram utilizados como alimento. Sementes que eram guardadas para as próximas plantações também foram usadas. Camponeses famintos circulavam de vila em vila em busca de comida. A violência, os roubos e os crimes se tornaram frequentes. Estima-se que entre 10% e 25% da população europeia tenha morrido no início do século XIV. Os indivíduos que sobreviveram ficaram com a saúde debilitada. A insatisfação com a pobreza rural fez com que muitos camponeses foram para as cidades em busca de melhores condições de vida. A transferência de grandes contingentes de pessoas para a cidade gerou, entre outras consequências, a mendicância, quer dizer, eles viraram mendigo e começaram a mendigar na rua por comida. Essa atividade ela era totalmente desprezada pelos moradores, uma vez que a igreja propagava uma visão religiosa sobre essa condição, como indica o trecho a seguir. Na Idade Média, a imagem de Jesus, que teria vivido como mendigo, estava muito presente. E no século XIII, quando surgiram na cidade os dominicanos e os franciscanos, suas ordens foram chamadas de ordens mendicantes, o que na época, na maioria das vezes, era compreendido como um elogio. Durante o século XIV, a má alimentação das pessoas estava na origem de epidemias de disenteria, principalmente em recém-nascidos e crianças pequenas. O auxílio para esses indivíduos vinha do clero. Os primeiros hospitais foram construídos na Europa Ocidental pela Igreja, mais particularmente por ordens religiosas, e eram chamados de Casas de Deus. Holstein-Dieu, na França. Esses estabelecimentos se propunham a cuidar daqueles que não tinham recursos. Aqui é uma imagem da França, que foi construída em 1443 para prestar serviço à caridade. Aqui embaixo, observe a imagem que retrata um grupo de mendigos em uma cidade medieval. A situação era bem crítica. É para vocês fazerem essa atividade da página 33, ok? E da página 34 também. Peste foi uma das doenças daquele período. Nas 2 primeiras décadas do século XIV, a fraca alimentação causada pelas más colheitas favoreceu o surgimento de epidemias. Nos burgos, as doenças que mais acometiam os moradores eram a tuberculose e a lepra. Entretanto, entre os anos de 1347 e 1351, a peste negra foi a maior epidemia da Europa, levando muitos habitantes à morte. A peste negra teve origem no Oriente e espalhou-se por várias regiões, tendo chegado à Europa provavelmente pela Rota da Seda. Apenas algumas regiões ficaram livres do contágio, graças às quarentenas, impostas por reis e príncipes locais ou a baixa densidade populacional. As quarentenas são período de isolamento a que um grupo de indivíduos era submetido para evitar o contágio em episódios de epidemia. Vocês conhecem muito bem o que é uma quarentena, porque na realidade nós estamos passando por isso. Desde quando veio o Covid-19, nós estamos fazendo quarentena, ok? Na próxima aula a gente continua. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.